eu fiquei muito triste. Primeiro porque é uma pessoa que eu gosto muito, que eu respeito muito, e que é uma pessoa assim de um trato espetacular, que é o Marcelo Medeiros. Marcelo Medeiros foi chamado de Paulo e com o dedo na cara, e o Marcelo Medeiros foi intimidado de Paulo. Como chamado de Paulo? É que é uma figura do Paulo Cu. o Paulo Cum. Paulo Cum. PNC. Exato. Eu não vou dizer o porquê, é muito baixo, né? Mas enfim. Maurício é uma pessoa muito inocente. E aí o Marcelo Medeiros... Maurício não diz palavrão. Um conselheiro aborda o Marcelo Medeiros assim: o que tu fez pelo clube, seu Paulo Cum? E aí o Marcelo diz: cara, eu tirei o time da Série B, eu fui presidente, eu fui vice de futebol na época do Luigi, tá lá na placa da reforma do estádio, meu pai foi presidente, meu tio foi presidente, meu avô foi presidente, a gente ajudou a construir, e a coisa foi face to face, foi cara a cara, e tiveram que separar, quase teve vias de fato. O Marcelo, depois eu vi uma entrevista do Marcelo para alguns veículos identificados, cara, eu não ia brigar, né, na minha idade. Era o Marcelo e quem? Era um conselheiro jovem, por cerca de 30 anos, um cara que até então não é um cara muito expressivo no conselho. Um cara que imagina que a história do clube começou quando ele nasceu. O que me disseram também é que o filho do ex-presidente Giovanni Luiz também foi ofendido. E assim, os palavrões eram: tu é um M, tu é isso, tu é aquilo. E foi nesse nível. Alguns sócios puderam participar, aí jogaram notas com a cara do Alessandro Barcelos, do Ivandro Morbach, o latino, que é um dos vice-presidentes. Mas o Inter tá tão esquisito que nessa votação, tanto o MIG quanto a situação votaram por reprovar o texto. Então, assim, é um ambiente efervescente, é um ambiente que a segurança teve de intervir, um ambiente de ofensas, de agressividade, e isso, para mim, denota muito da situação atual do clube, não no campo. Gente. Mas o clube não conseguir pensar o clube de forma madura. O campo tá bem dentro mas disso. assim, Maurício, o clube acho que ele passa por erros da gestão, por decisões, mas também tem ligação com isso, porque o clube não consegue pensar no clube como clube. O clube pensa como ente político, como partidos políticos. E é triste ver, porque... A pimenta é que 2 dias antes você ganhava de 2-0, jogando bem, e acaba empatando em 2-2 e quase perdendo de 3-2. 2 dias depois tem uma reunião que mistura o campo com todo o resto. E aí, só para completar, Vaguinha, tem um grupo que está estudando SAF, né? E é formado pelo Marcelo Medeiros, pelo Alessandro Barcelos, Pedro Paulo Zacchio, o Fernando Carvalho estava e saiu. E esse grupo tem um outro grupo que é de especialistas, entre os quais está o Aode Cunha, que até publicou um texto no final de semana. Mas o ponto é que esse grupo que estuda SAF enviou um comunicado para o Conselho dizendo: olha, não adianta mudar o estatuto agora, se nós temos em andamento um estudo de SAF, e ele chega a um ponto, Vaga, em que uma consultoria externa, como estava previsto desde a origem, está contratada, já tem a consultoria, ela deve mergulhar no Inter para elaborar um estudo e apontar caminhos. Não sei se é SAF, não sei se é outras formas de financiamento do clube, enfim, de apontar caminhos, de mergulhar, entender o raio-x, fazer um raio-x do Inter e apontar caminhos. E esse grupo disse: olha, não adianta mudar o estatuto agora, com tantas mudanças de regra. E também eu ouvi de 2 pessoas que tinha muita coisa boa no texto da mudança do estatuto, porém, ele também tinha muitas coisas que ali na frente poderiam inviabilizar uma futura transformação do clube ou uma modernização na gestão e nos processos. Um dos pontos: o novo estatuto não poderia ser mudado por 10 anos. E isso também fez com que ele fosse reprovado. E o clube precisa estar reformulando seu estatuto. E essa reforma de estatuto, ela é prevista no regimento do clube, no regulamento do clube, e ela tem que ser em ano ímpar, porque ano par é ano de eleição. Enfim, é um resumo do cenário político que vive o intervalo. Rapidinho. Eu tenho um filho que tem 5 anos de idade, é o Theo. O Theo sabia que ia ter confusão ontem. Tu tá num momento delicado, e o Theo é colorado, tá? Ele sabe. Tu tá num momento delicado, dentro de campo, onde todo mundo está dizendo que precisa se unir forças para sair dessa situação, e tu mantém a reunião, cancela a reunião. Eu tenho certeza, Léo, que tem aspectos aí dentro dessa discussão que são positivos e que merecem debate. Eu não sou favorável nem contra, mas que eles merecem debate, tá? Isso não foi feito. Não tinha prazo para porque tá fora. Erraram o timing. Mas cancela, Léo... a reunião tá marcada há 2 meses.
cancela. Primeiro nós vamos sair dessa situação. Quem é que não sabia que ia ter torcida lá ontem? Tinha torcida, sabia, Maurício? Tinha sócios torcedores do Inter foram lá. Normalmente em reuniões do conselho o sócio pode entrar. Desta vez disseram que não tinha lugar. Mas tinha sócio dentro. E depois entraram. Tinha sócio tá? dentro. Mas primeiro eles foram barrados. O que eu li que eu posso estar enganado, tá? Mas eu li que foi invadiram. No momento, né? E que invadiram. Houve uma tentativa de invasão. Teve tentativa de invasão. Tá, não interessa. Mas todo mundo sabia que isso ia causar tumulto e que, de novo, o ambiente ia ficar conturbado ou ia piorar. Cancela a reunião, gente. Mas o ambiente tão político simples. do Inter, ele vem quente há uns, 8 anos, 6 anos. As eleições são quentes, são disputadas, são rindo. O ambiente político do Inter. O Inter não consegue parar e pensar no Inter. Quando tu concentra tudo isso numa reunião de segunda-feira, explode, né? Então cancela numa a reunião. semana que o Santos pode ganhar do Palmeiras, que vai jogar sem 12 jogadores. Isso sabe qual é o problema? Qual é o problema, Cezinha? O problema é o seguinte: o Inter não ganha do. O Inter não ganha do Atlético Mineiro com 1 a menos. Perde pro Vitória, perde pro Fluminense. Tá ganhando 2-0 do Bahia, não consegue. Aí, antes do jogo, tem entrevista que não caiu legal. As entrevistas dos jogadores não foram legais. Aí, depois do jogo, tem a entrevista do técnico, que é um caos. Aí, na segunda-feira... É uma por dia, cara. Eu vou repetir minha frase. Sabe o que tem que fazer? Eu tenho falado isso desde ontem. O Ceará ganha, o Santos vai jogar com a baba do Palmeiras. Fecha o clube, fecha portões, dane-se a imprensa, e aí eu tô jogando contra, não deixa ninguém entrar, não filma mais nada, não tem imagem, não tem mais nada, não tem entrevista de ninguém, porque as entrevistas são ruins e não colaboram. Não adianta botar lá dirigente para chamar a torcida, porque a torcida não vai. Já se viu isso no final de semana. Então não adianta. Até sair dessa situação. Depois faz reunião do conselho, chama o Luciano Huck para ele fazer entrevista lá, faz podcast, faz o que quiser. Mas agora o Inter precisa se fechar, gente. O Inter precisa se fechar, porque senão cada dia vai aparecer algo diferente. Não repercutiu muito, tá? Mas 2 ou 3 semanas aí, quando o Ramon resolveu abrir os treinos, cara, foi constrangedor. Vendo o Romero entortar o lateral direito que foi contratado, o cara caindo de bunda no chão no treino. Isso é ruim. Com o Alan Benítez, tu disse? Com o Alan Benítez, lateral direito. Isso, tá. Sabe, o treino de finalizações é ruim. Que a semana é toda de anticlímax. Fecha. Na sexta-feira, por exemplo, o Internacional coloca 2 das suas supostas lideranças. Uma se reconhece mais, que é a do Gabriel Mercado, e a outra é uma forçação de barra há 3, 4 anos, que é uma abraçadeira no braço de quem nunca foi líder. Nunca foi capitão, técnico, mas nunca foi o líder da empolgação, o líder do exemplo a ser seguido. Aí bota essas 2 pessoas, Pedro, a chamar o jogo. Aí a chamada é assim, claro, eu estou fazendo uma figura de linguagem exagerada. Vamos lá amanhã, vamos ganhar, vamos ganhar. Não, se é isso, não faça. Se não é o D'Alessandro de novo, porque está desgastada a imagem, não faça. Deixa uma peça publicitária que bota lá gols do Inter escapando dos piores momentos, mas uma entrevista que é anticlímax, não faça. Porque depois vem o segundo anticlímax do campo, que é você estar ganhando bem, jogando bem e ganhando de 2-0, e ao final de 93, 4 minutos, você olha pro jogo e diz assim, meu Deus, quase que eu perdi. Mas aí é a mão do treinador, né? Porque, pelo amor de Deus. Pelo menos é a minha opinião, não sei, o Léo estava no jogo lá no estádio. Animicamente, em termos de entrega, eu acho que houve resposta depois dessa dessa versão colorada lá do Jeromel e do Kahneman e tal, né? Não comparando personagens, enfim, né? Porque o Jeromel e o Kahneman são muito mais líderes e representam muito mais o Grêmio do que esses dois, o Inter. Mas a entrega houve, assim, essa resposta eu acho que houve. Né? Agora, houve um momento ali no segundo tempo é para chamar técnico... torcida, Diogo. Não estou falando do comportamento. Estou dizendo que eram 2 caras para dizer assim, vamos encher o Beira-Rio. Sim, mas naquele tom... Será que essa... Eu, pelo menos foi a leitura que eu fiz. Tem negócio. Vira ali o mercado, um estrangeiro, e o D'Alessandro, um líder técnico, e o outro líder que é o líder de cabeça. Alan Patrick, você quer dizer? Desculpa, perdão, Alan Patrick. É uma ideia de tu dizer, olha, aquela história que ficou assim, a boca pequena, tem um grupo dos estrangeiros e um grupo dos brasileiros. Estão os 2 ali lado a lado. Me pareceu que foi uma sinalização para isso aí.
que tá todo mundo junto aqui unido, o torcedor pode acreditar. Isso de ver grupo aqui, grupo ali. No intervalo, né? Isso de ver grupo aqui, grupo ali, isso primeiro é absolutamente normal. Se tu tem 4, 5 guri da base, tem 5 argentino, uruguaio e é claro que os guri da base não vão se relacionar com a mesma naturalidade. Claro, é diferente. É que nem tu com o Maurício, né, Pedro? Por exemplo, tu me trata de um jeito diferente. Com o Maurício, a tua relação é diferente. Olha o gancho. Maurício, mas não tem problema, tu sempre me respeitou. Olha o gancho da maga. É normal, é normal na gestão de um grupo grande, isso é normal na gestão de pessoas, tu ter os grupos que se formam por afinidades. Aí o grande gestor tem que fazer com que esses pequenos grupos se comuniquem e caminhem todos na mesma direção. Sim, eu já tive histórias. Cada um vai pro seu lado. Eu já tive histórias como setorista no Grêmio e no Inter, de o técnico comandar uma reunião com os líderes e tem 3 ou 4 líderes. Porque, por exemplo, vamos lá, me lembro de uma reunião que tinha o grupo do Inter lá de 2005, 2006. O Edinho era o líder dos guris. E sendo o líder dos guris, ele era o líder dos guris e estava lá na cúpula dos líderes. O técnico não reúne 40 para falar. E é só assim. Em determinado momento na palestra, para passar a ideia de jogo, sim. Mas quando tem que resolver algumas coisas, ele chama 3 ou 4 na sala. O Jean-Pierre no Grêmio, por ser um cara de uma ótima cabeça, por ter tido uma proeminência técnica, o Jean-Pierre era o líder dos guris do Grêmio. E é assim, o César teve vestiário assim, tu não chama 40 numa sala, senão vira uma plenária.